Me diga uma coisa, você sabe se o convênio que nós fizemos é de Deus mesmo? Você sabe? Me conta. Como que a gente sabe se o convênio que nós fizemos na Igreja de Jesus Cristo é o que é válido e não é válido em outro lugar? Como é que é isso daí? Você pode me explicar? Faz parte da aula de hoje do nosso curso Conexões. São conexões às doutrinas do Evangelho. Você pode ser de qualquer lugar do universo. Basta você ir lá no link daqui, na descrição desse vídeo, tem um link e você lança a sua presença e você vai ser meu aluno, e vai ser uma honra ser seu aluno. E o mais interessante é que quando você passa a ser aluno do Instituto, tem uma pessoa que fala com você, vocês vão escutar a voz dela agora, que é o Kelvin, é o homem dos bastidores. Kelvin? Seja bem-vindo. Tá vendo a voz do cara? Kelvin, o que eles têm que fazer mesmo para se matricular? Só lançar presença no link na descrição. É simples assim? Simples demais. Eu tô achando que esse negócio é IA, viu? Essa voz tá estranha. Dá uma risada aí pra ver se não é IA. É ele mesmo, gente. Sejam bem-vindos. É uma honra estar com vocês. Eu queria somente reconhecer o valor do Kelvin, que sempre está aqui comigo, e nada disso seria feito se ele não estivesse aqui. Gostaria de conversar com vocês de uma forma mais séria agora, na câmera de cá, e é ele que vai mudar. Isso que é bacana. Como nós podemos saber se o convênio que fizemos é real, verdadeiro? Nós temos uma arquitetura de convênios. Existem alguns sinais. Eu vou dar para vocês 4. Teria mais, mas eu vou apontar para vocês 4 sinais para que a gente saiba que o convênio é de Deus, que é real o que nós estamos fazendo. Queria que vocês guardassem isso na memória. Primeiro, tem alguém que se apresenta. Não vem do nada, não vem do além. Não é isso. Sempre se apresentou no convênio Jeová do Velho Testamento, Jesus Cristo, Deus, o Pai Eterno, e às vezes os dois. A apresentação é feita por eles delineiam o que eles desejam, já que o convênio é com eles. O convênio que fazemos não é o convênio com a igreja. O convênio que fizemos não é com o presidente Oaks. O convênio que nós temos é com Deus. Com Deus. E ele se apresentou para os convênios. A segunda coisa que eu queria que vocês marcassem são as regras. Quando ele se apresenta, ele estipula, porque vem dele a ordem. Não parte de nós. Nós não decidimos. Não é por aí que funciona. Então o Senhor apresenta as suas regras. É a segunda coisa. Qual é a terceira coisa que nós precisamos entender? São as promessas. Por ser nosso Pai, e Ele é muito bom, Ele faz promessas para nós. E essas promessas a gente se encontra de uma forma muito clara. Você não está assinando um contrato em branco. O Senhor, então, demonstra, mostra o que Ele espera de nós. E Ele faz as suas promessas porque Ele nos ama. E a quarta coisa é a perpetuação do convênio. O convênio é eterno. Algumas vezes nós vamos escutar que é um novo, mas a gente também entende que ele é eterno. Novo porque ele surge depois de uma apostasia, mas ele é eterno, ele não muda. Os convênios de Deus são os mesmos que foram feitos desde Adão, está no episódio que nós aprendemos na semana passada. Queria então que depois você fosse nos comentários, te desafio, sem voltar no vídeo, grava isso e queria que você pudesse colocar nos comentários. Quais são 4 sinais? Apresentação, regras, promessas e perpetuação do convênio. Ou ele é perpétuo. Te desafio, quero ver, bota lá. Quero ver você fazendo isso. Você quer ver se funciona mesmo? Se é assim mesmo? Eu vou te levar na vida de Abraão. Vou mostrar para vocês, através de Abraão, que isso daqui funciona desde aquela época. E nós, então, vamos ampliar a nossa visão sobre isso. O Kelvin vai ser a voz que vai ler as Escrituras. Todas as Escrituras estão em Gênesis, no capítulo 17, que também eu te desafio a ir lá para poder ler, porque tem mais coisas muito bonitas para a gente entender sobre o convênio. Mas, na primeira coisa que nós aprendemos é sobre a apresentação.
está lá em Gênesis 17:1. O que diz mesmo na apresentação? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa voz está poderosa mesmo, né? Perceberam? Encontramos agora a apresentação de Jeová, Jesus Cristo do Novo Testamento, para Abraão. Segunda coisa, então, que nós temos são as regras. Agora é estipulado novamente as regras. Nós ainda continuamos em Gênesis. Vamos ouvir o que o Senhor falou? Anda em minha presença e ser perfeito. Eita, a regra foi pesada, não foi? Mesma regra que Jesus Cristo também deu lá no Novo Testamento. Terceira coisa, promessa. Quais foram algumas promessas? Foi muito mais do que essa, tá? Mas vamos localizar uma promessa que foi feita a Abraão. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Eita, se cumpriu as promessas, até que chegou Jesus Cristo, o grande rei, o maior de todos. E nós precisamos entender sobre a perpetuação do convênio. Vamos ver? E estabelecerei o meu convênio entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Estabelecerei depois de ti, em todas as suas gerações e eternamente. Então, por isso que de épocas em épocas o Senhor renova o seu convênio. Ou nós precisamos renová-lo. E é então que eu gostaria de conversar com vocês para que a gente então consiga compreender melhor ainda. Vou levar vocês no sacramento. O Senhor fez com Moisés um convênio. Esse convênio, ele era celebrado através da Páscoa, era a libertação do povo de Israel. Você vê então o Senhor conversando com ele, o Senhor se apresenta como Jeová, estipula para ele algumas regras que deveriam ser vividas a partir de então, e nós vamos chegar até o dia de hoje do sacramento. Jesus Cristo, ele mudou um pouquinho a coisa, ele transforma um simbolismo de libertação para um simbolismo de libertação do pecado. Um era somente de lembrar e comemorar um tempo que eles ficaram presos. Aqui é a comemoração da vitória sobre o pecado que Cristo nos concede. O que a gente então pega em Doutrina e Convênios na seção 59, nos dias atuais? Porque nós passamos por uma apostasia depois da vida de Jesus Cristo e novamente teve que ser renovado o convênio. O convênio é eterno, foi dado há muito tempo, sempre foi feito dessa maneira. Algumas alterações são feitas, mas o convênio, o simbolismo do convênio, a validade do convênio, ela é eterna. Seção 59, eu gostaria que você depois fosse lá lê-la, para que você se entenda perfeitamente do que eu estou falando. Mas na seção 59, quem se apresenta? Jesus Cristo se apresenta. Quais são as regras? Ele dá a regra, então, que nós deveríamos tomar o sacramento de forma digna. Quais são as promessas? Vou deixar para que você vá lá localizar as promessas, ou eu te conto agora? A promessa você sabe que também está em outra sessão, que é termos conosco durante a semana o Espírito. Constantemente o Espírito. E a perpetuação do convênio se dá através da sessão 59, e toda semana nós tomamos o sacramento, porque é perpétuo. Como essa dispensação não terminará em apostasia, nós tomaremos sacramento por muitos e muitos anos ainda. Dia do Senhor foi um convênio estabelecido com o povo de Israel, com o povo lá do passado, sempre existiu. O convênio é o mesmo. O dia da semana muda. As coisas precisam ser corrigidas, mas renovadas com a mesma validade do convênio. Na seção 59 também você vai encontrar sobre o dia do Senhor, você vai encontrar quem se apresenta, que é Jesus Cristo. Você vai encontrar na seção 59 o que o Senhor espera de nós no dia do Senhor. Essa seção ela pega sobre o sacramento e pega sobre o dia do Senhor, por isso que eu estou usando. Nós temos a promessa
que o Senhor dá para aqueles que guardam o dia do Senhor, que é uma das mais poderosas. Queria que você pudesse ir lá ler. E a perpetuação do convênio se deu. O Senhor colocou como o domingo, porque ele é perpétuo, não é importante o dia, mas aquela forma que nós temos de santificá-lo. O Senhor poderia ter colocado na terça, na quarta, na quinta. Nessa restauração de todas as coisas, nessa dispensação que nós vivemos, ele escolheu o domingo. Mas é o mesmo convênio. Ele é eterno. Só que aí talvez você pode me perguntar, e para os mortos, Reginaldo? Como é que faz isso? Nós somos pessoas que fazemos ordenanças vicárias, porque nós acreditamos que os convênios também são feitos por eles o aceitam, e isso tem a validade do outro lado. Quem apresentou isso? O próprio Salvador apresentou. Tem sessões específicas de doutrina e convênios a esse respeito. Quais são as regras que eu, você e eles precisam viver? São 5 leis que nós aceitamos como convênio. Quais são as promessas? Você e eu que passamos pelo templo, e te faço mais um convite. Lembre mentalmente quais são as promessas que nós recebemos no templo, depois que fazemos todos os convênios com o Senhor. Te peço, mentalmente, passa numa sessão hoje à noite e lembra quais são as promessas. E se vocês perceberem, a perpetuação disso precisava continuar, precisava ser restaurada, é algo que nós encontramos uma prática no Novo Testamento, a gente vê Paulo falando isso aos Coríntios, e ela precisava então ser restaurada, todas as coisas passam a ter validade novamente, e para que isso se perpetue, nós vamos e fazemos por aqueles que já partiram, por aqueles que já se foram. Então, cada vez que nós vamos, nós estamos perpetuando o convênio. Eu acho que eu consegui te ensinar e espero que isso toque profundamente no seu coração para que a gente entenda um pouco sobre convênio. Mas eu queria ter uma outra conversa com você e te chamo para o lado de cá para a gente ter uma conversinha. Presidente Nelson partiu. E eu gostaria que vocês pudessem pensar o tanto que ele falou sobre convênios. Ele foi um dos homens que bateu muito nisso. Para nós fazermos os nossos convênios, para nós renovarmos os nossos convênios, para nós estarmos no templo para fazer convênios com Deus, lembrando que os convênios que existem no templo são os convênios que foram feitos com Abraão, são os convênios que foram renovados com Isaac, com Jacó, são os convênios da eternidade, é no templo. O presidente Nelson disse que a gente teria maior poder, acesso ao maior poder, através de convênios. O convênio do sacramento, o convênio do sacerdócio, os convênios do templo. Nós temos acesso a maior poder. Qual é o próximo convênio que você tem que fazer com Deus? Ou qual é o próximo dia que você precisa renovar o convênio com Deus? Já pensou nisso? O presidente Nelson falou que nós temos acesso e direito à maior misericórdia. Nós somos muito tentados. A gente passa por muitos desafios. As coisas que prometemos para Deus não é brincadeira. Nós precisamos de algo a mais. O convênio tem que nos dar promessas a mais, porque não é fácil viver os convênios. Nós temos acesso à maior misericórdia e eu te peço que essa noite, se tem algum problema na sua vida a ser resolvido, clame por misericórdia e fala: Senhor, eu faço parte do convênio. Me dê acesso à misericórdia que o presidente Nelson disse. E vai lá e corrija a sua vida. O presidente Nelson disse que quando nós passamos pelo templo, nós somos envolvidos, investidos com o poder do alto, e esse poder desce e nos abraça. É um poder que nos guarda, é um poder que nos faz lembrar dos convênios.
Eu fico impressionado com a bondade do nosso Deus. Como Ele é cheio de misericórdia. Como Ele nos protege para que a gente consiga cumprir o que Ele pediu. Por isso que independe do que Ele tenha pedido, Ele é capaz de nos dar força suficiente para viver isso. Eu, Reginaldo, seu professor do Instituto, mas aqui como um humano nessa tela, eu queria te parabenizar por você ser fiel, por você se esforçar tanto. Eu posso imaginar o quão difícil é para um jovem viver os convênios do Senhor hoje em dia. Porque para mim, eu já sou casado, eu já tenho um filho, eu já tenho uma experiência, mas eu já tive a sua idade. Eu te entendo. Eu consigo perceber o que você sofre. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu te entendo porque eu já tive a sua idade. Mas eu não passei pelo que vocês passam. Parabéns. Que Deus guarde vocês no caminho do convênio. Clame hoje ainda pela misericórdia do convênio. Clame pela misericórdia porque você participa do convênio. É um direito seu e é um direito meu. Vamos aprender mais um pouquinho? Aqui a coisa fica legal de novo. Deixa eu fazer um susto no Kelvin, que eu vou voltar para lá. Ele conseguiu, ele está esperto. Deixa eu ir para lá agora. Ah, o cara está esperto demais, mas agora vamos voltar aqui. Eu queria te perguntar, e o livro de Mórmon? Para que serve o livro de Mórmon? O que nós ganhamos com o livro de Mórmon? Qual a veracidade do livro de Mórmon? Qual é a maior mensagem do livro de Mórmon? E eu queria ir com vocês e faço questão que você leia depois na íntegra, 3º Nef, capítulo 21, quando Jesus Cristo esteve aqui entre os nefitas, o seu povo do convênio. Jesus Cristo faz um convênio com eles específicos, vem entre eles, são as outras ovelhas que não estavam em Israel. E o Senhor vai a elas, se manifesta a elas, reforma, reformula, reorganiza, instaura os seus convênios, reforça a identidade daquele povo. Só que tem algumas coisas que eu preciso ler com você, e eu vou te falar os versículos, mas eu queria te desafio a fazer essa leitura, porque aí nós vamos entender o que é o livro de Mórmon. O que é o livro de Mórmon? E nós vamos assustar demais com isso. 3º Nef, capítulo 21, no versículo 2, o Senhor diz: e eis que isto é o que vos darei por sinal. O Senhor agora está fazendo uma promessa ao povo que vivia aqui nas Américas, aos nefitas, falou: eu vou te dar uma coisa por sinal, é uma promessa que ele faz. Pois em verdade eu vos digo que quando essas coisas que vos declaro e vos declararei daqui para frente pelo Pai forem levadas ao conhecimento dos gentios, ele falando sobre nós, para que tenham conhecimento deste povo, que é um remanescente da casa de Jacó. Olha só, ele está falando, ó, eu vou te dar um sinal, ele está falando lá no futuro, ó, vou te dar um sinal. Quando essas coisas chegar para o Reginaldo, para você que está me ouvindo, que ele está falando essas coisas aqui, ele fala no versículo 3, em verdade vos digo, que quando essas coisas chegarem ao seu conhecimento, vou dar um pulo para o 7, será um sinal para eles. Olha só, o Senhor agora, no versículo 2, tinha falado, vou fazer um sinal para vocês, lançando no futuro, e agora ele está comigo e com você no presente, será um sinal para eles, um sinal para nós hoje, a fim de que saibam que a obra do Pai já começou. Aqui o verbo está no presente, lá estava no passado, agora está no presente. Isso é bonito demais. Para que se cumpra o convênio feito com o povo que é da casa de Israel. E o Senhor vai lá no 9. Porque naquele dia, hoje que nós estamos vivendo, por amor a mim, fará o Pai uma obra que será grande e maravilhosa no meio deles.
a igreja no mundo inteiro, missionários em todos os cantos, capelas para cima e para baixo. Presidente Nelson anunciou 200 templos. Uma obra maravilhosa e um assombro, promessa do Senhor. E depois, no versículo 22, o Senhor fala: entre eles estabelecerei a minha igreja, e eles, eu e você, farão parte do convênio e serão contados com este. Olha, vocês serão, eles, os gentios, serão contados junto com vocês que estão aqui. O remanescente de Jacó, a quem dei a terra como herança. Versículo 25, a promessa do Senhor para mim, para você, para os lamanitas, para os nefitas, para todo mundo. E então o poder do céu descerá no meio deles, e eu também estarei no meio. Eu preciso dar um testemunho na outra câmera. Versículo 25. O poder do céu descerá no meio deles, e eu também estarei no meio. Eu gostaria que você que fez missão, isso não acontece só com fez missão não, mas é o meu testemunho. Quando eu e você estivemos na missão um dia, vem falar que nós não sentimos que o Senhor estava conosco. Fala comigo se não é verdade. O poder do céu descerá no meio deles. Você se lembra algum dia, ensinando uma lição, que o poder desceu na casa? Parecia Pentecostes. Pois eu vivenciei isso. Eu vi isso. Eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas falando, estou arrepiando, eu vi pessoas perguntando o que é isso. E foi o único lugar na minha vida em que parecia que se eu estendesse as mãos, Cristo me tocava, porque Ele estava no meio. Deus cumpre as suas promessas, o seu convênio se cumpre para quem faz uma missão de tempo integral. Para quem vai, eu queria te dizer que se cumpre, porque nós então estamos resgatando as pessoas e colocando-as sob convênio, o verdadeiro convênio, onde quem apresentou é Cristo e você apresenta Ele através da primeira visão de Joseph. Nós mostramos as regras, o que ele precisa abandonar para entrar nas águas do batismo. Nós apresentamos para ele todas as promessas que o Senhor faz àqueles que se tornam fiéis. E nós, então, os batizamos, levamos as águas. E esse convênio, então, ele é perpetuado. A pessoa recebe o Espírito Santo e ela pode renovar isso a cada domingo. Faça missão. Ajude os missionários. Contribua com a obra missionária. É o poder do convênio sendo transmitido às pessoas. É um poder que vai levar essas pessoas a um outro estágio. Mas eu quero terminar a aula de hoje, então, somente gostaria de te pedir que não esquecesse de lançar sua presença. Esse curso são conexões de doutrinas do Evangelho. Até o final, os alunos aqui do Instituto Belo Horizonte escolheram que deveríamos falar sobre convênio. Então, cada dia eu estou trazendo algo diferente a respeito do convênio. Mas eu preciso encerrar, então, e vamos lá. Quando nós entramos no convênio, o Senhor espera que a gente seja novas criaturas. Não é mais alguém normal vivendo uma vida normal. Nós somos pessoas diferentes vivendo experiências humanas. É por isso que eu preciso saber que quando eu entro num supermercado e a moça está me tratando mal lá do caixa, isso aqui é hipotético, eu, sob convênio, tenho uma responsabilidade com ela, isso está no acordo, está no contrato. Sermão da Montanha, o Senhor ensinou isso. Quando eu entro dentro de uma sala na faculdade, eu sou do convênio. A minha postura lá dentro tem que ser outra. O Senhor nos ensinou por convênio em sermos honestos, as regras de fé, castos, benevolentes.
Quando nós estamos dentro da nossa casa e a conversa sua com o seu pai, com a sua mãe, é uma conversa de quem fez convênio. E quem fez convênio honra pai e mãe. Será que não está na hora de você pedir perdão a eles, alguma coisa que você andou fazendo ou dizendo? Somos pessoas do convênio. E para todos os lugares e para tudo que estivermos fazendo, temos algo do contrato do convênio. Nos foi apresentado, nos foi nos dado promessa. E isso é bonito nós entendermos. E gostaria de encerrar com o que está escrito em Mosias, no capítulo 18, no versículo 9, que vocês conhecem, que uma das partes do convênio é que deveríamos ser testemunhas de Cristo, de Deus, em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as coisas em que nos encontrarmos. Precisamos mudar a nossa atitude dentro do ônibus, precisamos mudar a nossa atitude no trânsito, precisamos mudar a nossa atitude com as mensagens, com os comentários que fazemos nas mídias sociais. Nós precisamos mudar a nossa atitude diante das dificuldades da vida, porque nós somos do convênio. Existem regras estipuladas. Os convênios existem para mudar também a nossa condição humana. E como somos do convênio, temos o Espírito Santo que pode mudar a nossa condição humana. Gostaria de encerrar conversando com vocês. Somos da Israel do convênio. Somos da Israel do convênio. Eu, que vocês estão vendo, lindo do jeito que eu sou, olha, sou do convênio. Você é do convênio. E para ser do convênio não tem raça, não tem cor, não tem nada. Nós somos chamados ao convênio. Estamos dentro do convênio e nos tornamos a geração eleita, o povo escolhido. Você é uma escolhida. Você é um escolhido. Você é do convênio. Nós somos do convênio. E que alegria é isso. Espero que vocês possam compartilhar isso também nos comentários. Sou do convênio. E é por isso que eu tenho esperança. Por isso que eu acredito que dias melhores virão. Por isso que eu levanto desanimado. Por isso que eu enfrento todos o que vocês não queiram imaginar, os bastidores de uma coisa dessa, eu enfrento, porque existe convênio. Eu tenho um convênio para ensinar a palavra de Deus da forma com que ela sai das Escrituras e da boca dos profetas. Somos do convênio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.